Olá malta, bem-vindos a mais um Dice Talks, uma iniciativa da Dice Cultural, onde falamos com pessoal do mundo dos de jogos de tabuleiro, ou neste caso, um bocadinho mais do que além dos jogos de tabuleiro, já vamos ver, porque hoje temos um grande convidado, uma pessoa que está anda aqui nessas andanças, não só dos jogos, mas também da cultura geek já há algum tempo, e vai-nos dar muitas coisas interessantes, vai-nos falar sobre muitas coisas interessantes. Eu estou a falar, obviamente, se ainda não chegaram lá, do grande Diogo Trindade. Diogo, muito obrigado por teres vindo ao Dice Talks e vires aqui falar um bocadinho comigo. Obrigado, eu, César. É um prazer estar aqui a falar convosco. Gosto muito de falar convosco. Já tinha falado no podcast e agora falar contigo é novamente também um grande prazer. E faço essa introdução. Meta-me um balde debaixo de mim que já me estou a babar. Já me babo aqui por todo o lado, pelo amor de Deus. Eu posso esperar, podes ir buscar se quiseres. Não há Pronto. Com essas coisas, digo já, o drop da mic. Em minha casa já sou o maior, pronto. Pronto, está feita a entrevista, obrigado por terem vindo, até à próxima. Portanto... Exatamente. Diogo, olha, muito bom, temos aqui um bocado de alguns tópicos que podemos introduzir um bocadinho neste Dice Talks, uns tópicos um bocadinho diferentes, porque tu estás um bocadinho mais envolvido em mais coisas além dos jogos de tabuleiro, que é bastante interessante de falar, mas para quem não te conhece, para quem ainda não te conheceu, ou não sabe o que é que tu fazes, quem és, diz-nos então quem é que tu és, o que é que fazes e como é que entraste neste mundo dos jogos de tabuleiro? O Diogo Trindade é um geek como qualquer outro geek que existe por aí, com uma família muito maluca, chamemos-lhe assim. Eu sou um rapaz que desde muito novo comecei a jogar jogos de console e jogos de tabuleiro. Aliás, lembro-me de muito novo eu ir para casa do meu primo Ricardo, o outro fundador da Zombie TV, um dos nossos canais, que já vou falar dele mais à frente. E o meu primo tem mais 2 anos que eu, mais ou menos, e ele estava naquela fase de querer sair à noite e querer fazer 30 por uma linha, e eu obrigava-o quase a ficar em casa a jogar jogos de tabuleiro, nomeadamente no nosso caso, isto foi há quase 20 anos, o Catan e o Monopólio e o Hotel. É triste esta verdade que a gente fala, mas é verdade. E sempre fui muito aficionado pela cultura geek e nerd, desde os jogos de tabuleiro aos jogos de consola, a banda desenhada, a livros mesmo de cultura mais medieval ou mesmo uma onda mais cyberpunk. E isso fez-me crescer um bocadinho e ser a pessoa que eu sou hoje em dia. Porque eu acho que aprende-se muito através desta cultura. As pessoas antigamente desvalorizavam muito esta parte da cultura e ultimamente temos vindo a crescer muito porque realmente o desenvolvimento que ela nos traz é incrível. E então, como eu te estava a dizer, então, um rapaz que foi crescendo neste meio e foi-se desenvolvendo e também foi acompanhando a televisão portuguesa, que tinha um grande programa, e para mim é uma referência, que era o grande curto-circuito. O curto-circuito de antigamente, não estamos a falar deste agora, estamos a falar da altura de Rui Unas, Pedro Ribeiro, o Fernando Alvim, aqueles malucos que andavam lá. E eu e o meu primo sempre falávamos daquilo que havíamos de criar qualquer coisa relacionada com jogos, mas nesta onda de assim, uma coisa mais honesta, mas divertida, cómica, a falar de tudo o que começámos inicialmente por querer só falar de jogos, mas porquê só falar de jogos? Porque não falar de tudo de cultura geek e nerd? E então criámos um canal, principalmente o Ricardo criou primeiro, e eu depois juntei-me, que foi a Zombie TV. A Zombie TV é um nosso projeto que já tem, não quero mentir, 10 anos e mais qualquer coisinha, em que falamos disso, de tudo o que é cultura nerd e geek. Falamos de banda desenhada, o Ricardo faz análise também da parte do cinema, eu fiquei mais com a parte do board game, de vez em quando fazemos uns streamings de jogos de consola e tentamos apresentar às pessoas um bocadinho a nossa opinião sobre o que está a acontecer e o produto que está a ser vendido, e tentar trazer o máximo de pessoas para este mundo. Daí o Zombie TV, os zombies quando mordem um, o outro transforma-se logo, e nós tentámos também fazer a mesma coisa, tentar trazer as pessoas. Que tem decorrido e tem aberto muitas portas e conhecido muita gente através disso, que tem sido, acho que principalmente essa parte. Dá para nós conhecermos muitas pessoas que ou já estão dentro deste meio
e não se querem mostrar tanto, ou se mostram, pronto, ou mesmo pessoas que nunca ouviram falar e dizem, olha que giro, deixa-me experimentar, que também é uma coisa boa do nosso canal, como somos multifacetados, vamos para a cultura nerd, cultura geek, os jogos, as bandas desenhadas, o cinema. Há muita gente que quando nós falamos de um jogo, pá, isso até é engraçado, vou experimentar, e conseguimos trazer do mundo do cinema para o mundo da banda desenhada, da banda desenhada para os jogos, e andamos ali a saltar, o que é muito giro. E quando as pessoas nos vêm dizer, olha, nunca tinha jogado um jogo, mas experimentei a primeira vez que vocês trouxeram, por exemplo, o Nemesis, experimentei, gostei muito do jogo, espetacular, é isso que a gente quer, e a partir daí é uma toca sem fundo que as pessoas se metem. Depois disto, realmente aí o Zombie TV tem nós podemos abordar um bocadinho já mais o Zombie TV, já falaste nisso, que realmente é um canal espetacular. Eu até recentemente fui ver o vosso vídeo de introdução. Epá, de rir vocês aos saltos, às brincadeiras, não sei o que, é espetacular. É mesmo um canal muito boa onda, realmente, e que mostra coisas que não é comum ver, pronto, não é, vocês lá está, falam de banda desenhada, falam de vídeos, de trailers, de cultura geek, quem gosta, tudo o que gosta vocês normalmente faltam, e quem gosta dessa cultura, normalmente vocês falam, que é muito bom, é mesmo espetacular. E nós temos uma equipa assim, não muito grande, mas temos mais ou menos 5 pessoas, cada um bocadinho da sua especialidade, o que é bom, porque cada um vai falando um bocadinho daquilo que gosta e vai apresentando também o produto. Nós não somos financiados, recebemos patrocínio de uma outra coisa, de uma outra empresa, mas muitos delas não nos patrocinam, somos nós que achamos o nosso dinheiro. Isso, por um lado, sai mais fácil também para conseguirmos a falar com mais paixão do produto, porque se o investimos é porque gostamos, pronto, entre aspas. Ou então maior a desilusão, se comprarmos uma coisa e não gostamos, a queda é maior, como nós costumamos brincar uns com os outros. Mas por outro lado, como é pessoal que somos todos amigos, é sempre uma galhofa. Então temos muita facilidade também de brincar com isso, e mesmo os produtos que temos andamos a trocar uns com os outros e experimentar. Tu não gostas, mas vais gostar deste, e andamos sempre a picar-nos. A maior pena que se calhar que nós temos é que alguns de nós estamos um bocadinho separados por quilómetros, e não dá para fazer a galhofa que nós gostávamos que fosse mais frequente. Quer tu queiras, quer não... Por câmara não é a mesma coisa, a mesma galhofa que tu queiras fazer é completamente diferente. E é das nossas maiores penas, é estarmos sempre assim um bocadinho mais separados pela distância. Mas de vez em quando juntamos e é assim uns episódios engraçados. Essa introdução que tu falas foi das coisas mais cómicas que nós fizemos. Essa, e há de ver o episódio número 100. O episódio número 100 foi assim uma coisa épica, que nos juntámos os 5 principais e descambámos completamente. Descambámos. Valeu tudo. Valeu completamente tudo. Falar de coisas que não devíamos foi das melhores coisas que a gente já fez, continuo a dizer. Como já falámos uma vez, eu gosto do caos, entre aspas, eu vivo bem do caos, e então é muito giro fazer isso. Pronto. Não é propriamente um canal para crianças. Não. Só quando temos patrocínio. Nós gostamos de citar quando temos um patrocínio, portamos-nos muito bem. Quando não temos patrocínio, vale um bocado tudo. Principalmente nos lives do Ricardo. O Ricardo às vezes perde um bocado o controle da direção, de onde está a ir. Quando somos mais orienta, a gente consegue orientá-lo. Agora quando vai, ele é tipo um Dr. Madness, vale tudo. Aquela cabeça vale para tudo. É uma espiral. Pronto, como estamos a falar de mim também, então a Zombie TV também é parte de mim. Sim. E perguntaste-me o que é que eu faço. Eu não tenho nada a ver com a indústria, o que é mais engraçado. Eu sou um gajo que, como eu te disse, gosto muito do hobby, que tenho muita paixão para o hobby, mas que sou enfermeiro. Isto é, tenho alguma facilidade, como trabalho por turnos, de me brincar aqui um bocadinho com isto. Mas não tenho nada, não tenho experiência nenhuma em visual, não tenho experiência nenhuma em comunicação. O que eu tenho foi adquirindo por aqui. O que também foi uma excelente aprendizagem, porque deu para outras partes da minha vida também, a parte da comunicação e das pausas e as entoações que nós falamos a falar das coisas. É muito engraçado também o que é que nós aprendemos com isso. Faço isto tudo. Eu sempre tive o desejo de ter também, no meio disto tudo, um podcast. E eu andava a desafiar há muito tempo as pessoas da Zombie, porque achava que também devíamos ter um podcast na Zombie. Só que ter tanta coisa a fazer ao mesmo tempo com pessoas que, primeiro, não percebem totalmente de edição de programas. O que nós temos normalmente a editar é só o Ricardo. É o que percebe mais da edição. E ter muita coisa em cima dele, ele também tem uma vida pessoal e uma vida profissional, é complicado.
E então nunca conseguimos naquele aspecto ganhar o podcast. E então, na maluquice, eu desafiei o pessoal que joga comigo para criarmos um podcast que era A Minha Casa Também é Geek. O podcast em que falávamos também tudo o que era cultura um bocadinho geek, desde os livros mais obscuros do Lamas para a vida complicada do Bruno Ribeiro, que eram os meus 2 colaboradores também e grandes amigos que eles são, e falávamos um bocadinho de temas que eu tirava para o meio da mesa e deixava-os andar ali à porrada com o tema um com o outro, até os caras lá, pá, calma, lá, agora vamos direcionar-nos, que também era muito engraçado. O Bruno sempre um bocadinho mais constrangido, que o Bruno é muito puro, chamamos assim. O Lamas também um bocado mais caótico e a querer estragar aquilo tudo. Fizemos uma temporada, durou mais ou menos um ano. O Covid veio-nos estragar um bocadinho, pôs os planos porque mudou um bocadinho a nossa vida profissional e pessoal. Temos a Season 2 no bolso, entre aspas. Não sabemos quando é que se vai ser lançada, se não. Mas foi uma experiência também muito interessante para mim. Porque tive de ser o host de uma coisa que nunca tinha sido host de nada e tentar ali controlar aquelas 2 personagens foi muito giro. Mas não está parado. Não. É? Tem ideia, está em pausa. Tem ideia, está em pausa prolongada. Exatamente. Queremos prolongar, mas agora a disponibilidade de um dos elementos estragou-se mais um bocado. O Bruno, já agora que estamos em direto, foi pai, já é uma notícia, que já lhe demos os parabéns, mas agora dou também em direto os parabéns ao nosso Bruninho, que ganhou mais um rebento, já são 3, não sei como é que ele teve tempo para os fazer, mas pronto, é uma grande questão que eu tenho. E então agora com o terceiro, é mais complicado eu agora também conseguir ter ali um bocadinho, e ele está envolvido em muitos projetos, e então torna-se um bocado complicado também arranjar um tempinho para nós, mas pronto, mesmo para jogar ele agora desapareceu um bocado do nosso mundo, mas eu acredito que ele vai ser como a Fênix e vai renascer nas cinzas. Ele eventualmente orienta-se e começam os miúdos. O terceiro já é quase autogestão. Sim, os outros tratam dele, é o que dizem. Não sei, sim. Não sei, é o que dizem. Eu fiquei pelos 2 e está tudo bem. E tá bom. E sobreviveste. Exatamente, já chega. Este é mais ou menos o Diogo. Então, mas conta-me um bocadinho que não entraste depois muito aí nesse ponto, que é dos jogos de tabuleiro. Como é que entraste para o mundo dos jogos de tabuleiro? Os jogos de tabuleiro, então, como eu disse, eu sempre gostei muito de jogar, mas há ali uma pausa muito grande na minha vida. Exatamente. Há ali uma pausa depois muito grande. Sei lá, pai, de 10 anos, dos meus 14 anos até aos 24. Depois começas com aquela fase das meninas, de andar à procura das bares, discotecas, queres é outra coisa, os jogos que tu queres são outros. Depois lá fui para a universidade e quando acabei o curso vim viver sozinho para Vila Franca, onde trabalho. E a minha atual esposa ainda não estava comigo, era a minha namorada, mas não vivia comigo porque trabalhava ainda longe. E um gajo, quando se começa a ver com dinheiro e muito tempo, começa a ver o que é que eu gostava de fazer. Exato. Começa a inventar. O que é que eu gostava de fazer e que não gostava. E lembrei-me, jogos de tabuleiro, olha, vou comprar um Monopólio, quando vem cá pessoal em casa, compra-se. E comprei um Monopólio. Mas naquela altura tu ias comprar um Monopólio, já ali uma panóplia de jogos, tu nunca ouviste falar. E eu, o caralho, isto deve ser giro. Fui ver. Isto foi em? Espera, de 2012, se calhar. 2012, okay. Para aí 2012, sim. Okay. Sem contar com o Magic, mas o Magic é uma coisa que vai, desapareceu e depois nós continuamos. Isso é um mundo à parte, eu não considero jogos de tabuleiro. O Ricardo gosta muito de dizer que nós começámos nos jogos de tabuleiro com o Magic. O Magic é um mundo à parte, é uma coisa tal como o Magic Knight, o antigo, não é o jogo de tabuleiro. Não sei se jogaste o Magic Knight, havia um jogo do Magic Knight que não era o board game. Não. Havia um Magic Knight que era tipo aqueles jogos de figuras nas mesas, o melhor exemplo que eu posso dizer. O quê? Hero Quest? Não era o Hero Quest? Não, tinhas mesmo um do Magic Knight em que compravas o booster, vinha uma figurinha que podia ser um Minion, podia ser, que era uma coisa tudo especial. Hoje acho que isso é um balúrdio e eu perdi o meu, mas pronto. Estou a divagar. Então, vi e disse, isto é capaz de ser giro. Para além do Monopólio, fui pesquisar o que é que existe de board games. E é um mundo. E eu disse, isto é um mundo giro. Isto é um mundo muito giro. O Ricardo, como eu,
conhecia só um ou outro por alto, nada de especial. Conhecíamos o Catan e o Carcassonne, que ainda se vende facilmente e ouvia-se falar nos torneios. Né? Bem, isto é giro. E a minha na altura namorada disse assim: então, olha, eu vou-te oferecer um, escolhe, um jogo que possa jogar comigo. Ela não joga, gosto de salientar que a minha mulher não é gamer, a minha mulher não joga nada. E comprou o Ticket to Ride. Nem com amigos. Os amigos vêm cá a casa e ela está ali sentadinha no sofá a partilhar, conversa connosco, mas não joga. Então comprou-me o Ticket to Ride. Ticket to Ride, um jogo muito giro. Como eu já disse uma vez, é um dos pilares. Isto é giro. Isto é giro e isto até é engraçado. É muito simples, dizia eu. Isto falta aqui mais qualquer coisa. E então conheci o BGG, o Board Game Geek, no qual comecei a pesquisar. E eu sempre gostei muito de RPGs, principalmente nas consolas. E então o primeiro jogo que me veio à mesa foi, depois de alguma pesquisa, foi Zombicide. Sim, fui para o mais fácil. É o mais fácil de encontrar. O Black Plague. O Black Plague. Que é Está ali. Fui e comprei-o, na altura caro. O jogo é caro, eu continuo a dizer, o jogo é muito caro, tem muitas mídias, mas é muito caro. Comprei o jogo e joguei ainda, acho que foi dos jogos que se calhar joguei mais Dungeon Crawler. Só que percebi uma coisa muito importante: não gosto muito de Dungeon Crawlers em tabuleiro. Demora muito tempo, continuo a dizer. Eu gosto de jogos de experimentar, fazer, ganho. E eu é que ganho e não gosto de ser umas coisas cooperativas. Descobri muita coisa de jogos de tabuleiro até para disso. E a partir disso fui envolvendo e comecei a tornar-se o jogo de tabuleiro. Começa a deixar de ser um hobby. Tu não gostas de jogos cooperativos? Não sou grande fã. Não, gosto de semi-cooperativos. Gosto de jogos em que, por exemplo, há o Traidor, nesse Nemesis tens atrás de ti, gosto muito. Gosto de jogos que há ali qualquer coisa que eu tenho de ter diferente dos outros. Por exemplo, um jogo cooperativo que eu gosto é o Gloomhaven. Gosto porque eu tenho a minha missão secreta, eu tenho o meu objetivo secreto e temos de trabalhar em conjunto para aquilo. Mas de resto, eu tenho de fazer o meu trabalho. Se for preciso lixar, eu lixo, não tenho qualquer problema. E isso eu gosto no jogo. Eu gosto que haja alguma coisa que diferencie. Não gosto do fator alpha player. Mesmo quando as pessoas dizem que não existe. Existe sempre que alguém que te dá uma ideia e tu acabas, ok, ou estás bem cansado, ou já não estás a ver nada à cabeça, ok, vamos a isso, pronto. E eu não gosto disso, eu gosto de tentar diluir isso ao máximo, por isso eu gosto de semi. E então, como eu disse, os hobbies começou a deixar de ser um hobby para jogar e acaba por ser, eu acho que é um problema que todos nós temos, mais para colecionar quase. Quantos jogos não temos às vezes ali para dizer, eu quero ter isto porque eu gosto deste estilo de jogo. Já o jogaste? Ainda não. Até mas vai jogar? Vou jogar. Não sei quando, mas vou jogar. E acho que acaba por ser assim uma coisa. E eu neste momento estou numa altura em que já aceitei isso, já fiz a minha introspeção, já digo, não, eu tenho jogos que posso jogar, mas o meu objetivo é colecionar, ter aqueles jogos que eu acho que vão ao encontro dos meus gostos. E é isso que eu acabo por fazer também. De salientar, com estes 10 anos quase que eu já tenho então a fazer isto, já tenho Dungeon Crawlers que eu gosto na minha coleção. Tenho, não sei se consideras um Dungeon Crawlers ou não, mas tenho o Too Many Bones, que acaba por ser um boss fight com um bocadinho. Tenho, deixa-me cá pensar o que eu tenho mais. Tenho o Townfolk Tussle, tenho ali já uns 3 ou 4 no meio dos 6 jogos que eu tenho, que também permitem mitigar um bocadinho aquilo do alpha player que eu te dizia. Ok. Mas ao menos que tens jogos que não jogas, mas tu tiras dentro do shrink, dentro do plástico, abres o plástico ou é não, aqueles que cheiro, guarda com plástico? Abro, cheiro, mete sleeves, que ainda é mais grave, mete sleeves nas cartas, mete sleeves porque digo, não, se eu jogar isto depois se isto calha jogar e não tiver, depois desvaloriza, jogo, meto a sleevezinha toda bonita e depois meto na prateleira. Quando os tenho ainda no Invoke, é porque ainda não tive mesmo tempo de os abrir. Acontece mais vezes, eu neste momento acho que tenho ali 4 que ainda estão por aí, mas não tenho tido mesmo tempo. Mas gosto de os abrir, ler pelo menos uma vez o livro de regras, perceber alguma coisa do jogo e dizer, sim senhora, este vai ficar, ou não senhora, esquece, este vai com caraças. True? Ok, tudo bem. Pronto, eu também sou assim, também não gosto de ver os jogos dentro do plástico, isso é logo dá-me comichões. Dá mau aspecto. Dá mau aspecto, mas tanto. Plástico assim, não.
dá aspecto realmente de seres viciado na compra. E tu podes dizer, não, já joguei. Se estiver no Shrink, mas nem está no Shrink. Ali não, já joguei já. Está tudo arranjadinho. Joguei a cópia do outro. Não, então, exato. Do amigo. No meu caso, eu digo, então, já joguei, até tenho as cartas todas em sleeves, então, como é que tu justificas? Não era maluco. Então. Não era maluco o suficiente fazer isto sem jogar. Até tens esse trabalho, realmente. Não, o trabalho e o dinheiro de meter as sleeves também ali. O jogo torna-se logo mais caro. Sim. Não é. E alguns destes, então. Pá, esquece, alguns jogos têm muita carta. Sim, o meu género específico, ainda continuando, é deck building. Então imagina o que eu gasto em sleeves. Okay. Eu adoro deck building, esquece. Eu sou o rei das 63,5 por 88. Como eu costumo dizer. Só o facto de saberes isso de cor já diz muito, não é? Já diz muito. Então qual é aí um jogo que tu tenhas aí um deck builder em que tu vais mesmo para o poço? Epá, a minha zona de conforto é o Clank. Diga-me o que disserem, a minha zona de conforto é um Clank. O Clank é um... Epá. É épico. Olha, e não é o Windspace, continua a dizer, exatamente, é esse. Opa, o Windspace o Windspace não me convence. Não, a parte modular de tens de sempre fazer a mesma coisa, primeiro tens de abrir a porta para o elevador, não, esquece. Eu gosto de, metes-te aí para dentro e vais à procura disso, de para onde der. Como eu digo, o Clank é a minha zona de conforto. Pá, tenho outros que gosto muito, o Everdale. Se bem que eu não acho o Clank seja propriamente um deck builder. É deck builder, mas não é aquele conceito de deck builder que nós... Sim. Que normalmente se tem. Sim. Eu gosto muito do Clank por causa disso, porque é diferente. Tem um deck building que é feito durante o jogo. É isso, e é um deck building que tu como é que eu ia dizer isto? Tu consegues controlar bem o deck que tu vais criando, porque tens um mercado tão grande, permite fazer isso, percebes? Consegues olhar e, ok, agora vou fazer isto, ok, agora não quero isto, epá, não quero nenhuma destas. Mas tens outros deck buildings ali na coleção que eu gosto muito, mas por exemplo, nenhum jogo me deu a experiência até agora que o Clank Legacy me deu. Um deck building Legacy que eu vou construindo o meu personagem, entre aspas, ou a minha companhia, e estou a jogar cooperativo com os outros, mas ao mesmo tempo competitivo. Epá, ele preencheu as medidas todas, eu continuo a dizer. Foi dos jogos. Tem um mecanismo que eu gosto, e transformou o Clank naquilo que para mim é uma coisa épica, foi uma experiência. E para mim o deck building do Clank foi isso que foi o ponto favorável do jogo. Gosto muito de deck building. Opa, tens outros que gosto muito, por exemplo, os últimos que saíram, o Ruins of Arnak, o Dune, são bons, são engraçados, jogas bem com eles. Mas a minha zona de conforto é sempre o Clank, eu consigo voltar sempre atrás do Clank. Há um que agora me está a conquistar muito, ainda não o joguei o suficiente para saber, que é os Moonwreckers. Ok. Sim, porque o Moonwreckers traz aquela questão do deck building a um extremo novo. Porquê? Porque tu tens de conhecer muito bem o teu baralho para saberes negociar o que é que vais ajudar o teu colega. Porque tu podes ir ajudá-lo e não decorrer tão bem e estraga-te a tua estratégia. Percebes? E então dá ali umas nuances assim interessantes também ao deck building. Também gosto muito dessa vertente dele. Agora, há muitos jogos de deck buildings ainda que eu também se calhar joguei 3 ou 4 vezes e se calhar me arrependo depois de não ter jogado mais, mas na minha zona de conforto é esse, é o Clank. O Viscondes do West Kingdom também está um deck building bem feito, apesar de não ser do meu ideal, até consigo jogá-lo bem. Está ali umas vertentes que tu podias alterar, porque não acaba para mim ser um verdadeiro deck building, é um jogo que tu jogas, compras a carta e ele raramente te volta à mão, a probabilidade dela te voltar é mínima, por isso. E os LCGs ou CCGs, os Collectible Card Games. Isso é esse poço. Isso é um poço que eu tenho medo de me aventurar. Eu aventurei-me no Marvel Champions e comprei 2 expansões e disse assim: isto vai dar cabo do meu orçamento, isto não pode ser. E controlei-me e fiz uma loucura. Troquei o Marvels pelo Moonwreckers, a edição Deluxe. Que pensei, isto eu sei que no máximo vai sair uma expansão ou outras, realmente vai sair agora, mas não vão chupar o dinheiro até ao tutano. Por outra vertente, um amigo que nós temos em comum, o Filipe, ele eu e ele costumamos dizer que somos irmãos, só temos casas diferentes.
porque a minha coleção é dele e a dele é minha, então ele tem esses jogos também todos e eu quando quero vou lá buscar e trago também um bocadinho para mim, para ter essa experiência quando quero. E aqueles os Arkham. Eu ainda me cheguei a colocar um bocadinho no Arkham Horror, mas quando vi que aquilo estava a ir, eu não consigo acompanhar isto. Ou então tenho que deixar muita coisa, portanto, não. Eu pessoalmente não recomendo. É complicado. Eu pessoalmente não recomendo. É complicado. Acho que é assim um buraco muito complicado de fazeres. E depois sabes que os jogos não estão necessariamente baratinhos e os boosters que eles saem são 15 euros, são 15 euros, mas são 15 euros de X em X tempo, de tipo mês a mês. E aquilo. Mais a sleeve. Mais a sleeve. Olha, 63 por 88, que é aquele tamanho daquilo. Tu não brinques, pois. Não. Muito bom. É isso. Então, avançando aqui um bocadinho e agora juntando aqui as duas partes, como tu estás do lado da cultura geek e principalmente estás focado, no caso do Zombie TV, aos jogos de tabuleiro, como é que vês esta ligação entre os jogos de tabuleiro em específico, juntamente com tudo o resto, com o resto da cultura geek e com tudo o que anda à volta? Vês aqui alguma ligação? Como é que achas que as coisas têm evoluído nestes últimos anos? Nos últimos anos, antigamente, como a cultura geek, chamamos-lhe assim, era um bocadinho vista como o demo, as coisas do diabo e tudo e mais alguma coisa, óbvio que os jogos também se afastaram um bocado, porque quer nós queremos, quer não, tudo é um negócio. Daí tu não tens grandes jogos assim lançados. Tens o Catan e tinhas o Carcassonne na altura e o Seven Wonders. Não é nada de especial de IP. O Catan é sobre construir caminhos, é mais falares mais descobridores e de gestão de recursos. O Carcassonne, inspirado mesmo na cidade de Carcassonne, acabava por ser mais uma coisa geográfica, cultural para tu explorares. O Seven Wonders, um bocadinho de história também, não acabas por ter. O que tu vês cada vez mais, principalmente um bocadinho por culpa da Disney, chama-lhe assim, tens visto a cultura a geek a florescer cada vez mais. Tiveste os Spider-Mans, os primeiros, depois os X-Men e agora tens uma panóplia de filmes da Marvel a serem lançados todos os anos, que está na moda. E isto é a maior verdade. Está na moda. As pessoas dizem, os filmes são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, como havia antigamente filmes de cowboys, como havia antigamente os filmes no espaço, como havia antigamente. É o que vende. E se vende, compra-se. Pronto, simples como isso. Acho que bateram recentemente as 100 horas de conteúdo. De seguida. E é muito mais fácil hoje em dia produzires um filme do que era, se calhar, há 40 anos atrás, quando tu tinhas os spaghetti westerns. Aqueles filmes demoravam um imenso tempo a ser lançados. Se eles tivessem a tecnologia de hoje em dia, eles lançavam um por mês, quase, com aquela porcaria que aqueles filmes têm. É verdade. Aquilo era muitos planos parados, olharam para o outro, depois saía uma pistola do nada, um tiro e pronto, e era metade do filme estava feito. Estou a exagerar. Mas, e como tu tens visto cada vez isso a crescer mais, exponencialmente também tem crescido que é outra coisa, que é os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro cada vez se fala mais, cada vez é mais utilizado. A nossa geração é uma geração gamer, quer nós queremos, quer não. Nós fomos educados desde muito novos, ao contrário dos nossos pais e dos nossos avós a jogarmos, porque tivemos sempre a Spectrum, o Game Boy, o Master System, o Monopoly, tínhamos sempre qualquer coisa para nos distrairmos, tanto que nós somos considerados a geração dos jogos e a geração dos não somos os millennials, mas somos a geração da tecnologia, somos nós que trouxemos. E é óbvio, se eles querem vender, eles têm de ir buscar o que também está a vender, que é como é que eles fazem? Juntam as duas coisas. É mais fácil, como eu te disse, ter um jogo que tem por base o Cthulhu, que é o Arkham Horror, e espatar ali as personagens da Marvel, que eu sei que os miúdos hoje em dia não todos malucos com a Marvel, que eles vão comprar. Eu conheço miúdos de 12 e 14 anos que o primeiro jogo deles foi o Marvel Champions. E adoram aquilo, dizem que aquilo é espetacular, é o sonho deles, estão ali a lutar contra o vilão e a escolher cartas e jogam com os amigos e fazem. O objetivo é vender e vende. O jogo é bom, é uma boa premissa que os jogos têm, é uma fonte de dinheiro como o Magic era para nós, e eles xingam nisso. Por isso, na minha vertente, eu acho que é completamente plausível e aceita-se perfeitamente isso acontecer, e vai acontecer ainda mais, eu acredito. Depois eles ainda vão buscar hoje em dia os jogos de console, também já foram buscar os jogos de tabuleiro. Se tiveres uma Switch, já tens uma carrada de jogos de tabuleiro na Switch, tens no telemóvel,
uma carrada de jogos de tabuleiro. Nos filmes cada vez mais se fala também de jogos de tabuleiro, nem que seja uma referenciazinha ou alguma coisa que lá está por trás de uma série a dizer, eu também sou fixe, eu jogo jogos de tabuleiro, sou bué da fixe. Isto há uns anos nunca acontecia, tu jogavas jogos de tabuleiros na tua cave ali escondido sem ninguém saber, ou jogavas Dungeons and Dragons e eras, não se fala lá fora do que é que a gente fala, está bem, isto é tudo maluco, eles dizem que a gente somos malucos. E tens coisas como, por exemplo, o Big Bang Theory, por exemplo, que trouxe muito, então escalou isso a outro nível, né? Pronto, acabou por escalar um bocadinho isso a outro nível, a mostrar toda a cultura geek, mas também, inclusivamente, os jogos de tabuleiro. Uma das cenas sempre de referência deles é uma loja de banda desenhada a falar de coisas de banda desenhada, da Marvel, da DC, da Vertigo. Escolhe o que tu quiseres que eles falam lá. Tipo, a maior parte das pessoas que ouve não percebe. Mas os interessados vão, eu conheço a DC e a Marvel lá, vou ver o que é a Vertigo. E depois vão ver e depois compram mais umas coisas e por aí afora. Faz parte e acho que foi uma das excelentes coisas que eles trouxeram isso. Há muita gente que critica que nós hoje em dia devíamos ler mais livros de história do nosso país e menos de banda desenhada. Eu continuo a dizer, se te faz bem, se gostas de sonhar e se tiras alguma coisa daquela banda desenhada, daquele jogo, daquela experiência, aproveita. Porque assim é que tudo também é uma forma que tu te sentes bem e estás-te a construir. Para não falar. É mesmo por aí. Pronto, e lá está, vejo muita integração com a cultura, até recentemente, por exemplo, já falaste aqui várias vezes, falaste do Dungeons and Dragons e que antes era visto, não, é uma coisa escondida, e tens recentemente um exemplo com o Stranger Things em que tu demonstra isso totalmente, né? Que era uma coisa, até a última season mostra muito um ponto fulcral do Dungeons and Dragons em que era uma coisa do demo. E é real. O que mais estranho é que nisso naquele tempo houve mesmo uma história de um rapaz que foi acusado de mortes que ele não teve nada a ver apenas porque jogava Dungeons and Dragons. Aquilo é completamente baseado numa coisa real. E isso assusta até que ponto é que as pessoas opinavam naquela altura sobre o que tu fazias e o que é que tu tinhas. E tens um bocado disso ainda hoje, né? Porque acabas por ter. Mas mais com os videojogos. Sim, mais. Tens muitas vezes, enquanto vem à baila, de que os videojogos fazem as pessoas a malta violenta. Né? Fazem os miúdos violentos. Mas já não se fala tanto, cada vez se fala menos. Já está o tipo barulhinho de fundo, estás a ver naquelas coisas ali ao fundo, já quase ninguém liga. Porque há estudos que não têm nada a ver uma coisa, e há estudos que até te fazem bem, há estudos que os videojogos desenvolvem a tua capacidade cognitiva e de motora, os jogos de tabuleiros promovem o teu raciocínio, a literatura da banda desenhada promove o teu pensamento criativo. Já há estudos para mostrar que é bom, que faz bem e que se deve promover cada vez mais. E eu acho que sim. Desde que as pessoas gostem do que estão a fazer, eu acho que sim. Agora, quando chegas a uma parte em que começas a fazer as coisas só porque é politicamente correto ou porque tens de fazer, não vale. Acho eu. Tanto que tu já tens universidades nos Estados Unidos a meterem de parte um bocadinho a literatura que eles usavam, que era normal, e a trazerem bandas desenhadas conhecidas para os miúdos lerem. O do Frank Miller, do Batman, aquele fez o do Batman quando ele é mais velho. Agora não está-me a faltar o nome. Eu tenho ali a banda desenhada. O Batman não é Returns, como é que ele se chama? Não, Dark Knight não. Acho que é. Aquele que ele é mais velho. Exatamente, sim, que eles depois fizeram o remake. O Dark Knight está a ser estudo. Estava ali a olhar também. Está a ser feito estudo dela nas universidades para tentar perceber o que é que o autor quis. A bandazinha do Watchmen também está a tentar perceber até que ponto é que a criatividade vai. Cada vez está a ser mais utilizado. Eu acho que sim, é uma forma de arte, acima de tudo. Ok, muito bom. Excelente. Ok, então vamos continuar aqui um bocadinho com a cultura geek e vamos, falaste já um bocadinho disto, mas vamos abordar um bocadinho mais o assunto. A cultura geek tem bastante incluído os jogos digitais, pronto, os videojogos, né? A ligação que tu vês entre os videojogos e os jogos de tabuleiro, okay? Ela tem realmente evoluído, né? Tem-se aproximado bastante. Mas fala-nos um bocadinho sobre isso e qual é que é a tua opinião?
Epá, é muito engraçado falar disso porque eu sou um amante das duas áreas. Eu vivo videojogos e vivo jogos de tabuleiro. A minha mulher às vezes, eu acredito que ela um dia me vai meter na rua porque a sala acaba por ser minha. O meu miúdo tem 19 meses e já se senta comigo enquanto eu estou a jogar ao meu lado, que sossegadinho a olhar para a televisão, o que é engraçado. E então eu costumo dizer que ele já está a ficar educado, mas eu só jogo jogos quando ele está ao pé de mim que não promovem a violência e mais não sei o quê, está bem, tudo bonitinho. Gosto de salientar isso. Jogo o jogo da porquinha Peppa. E então e é engraçado perceber isso porque são dois mundos diferentes, ou pelo menos para a maior parte das pessoas acha que é diferente, no fundo até são iguais. Porquê? Muitos dos jogos digitais que são feitos têm uma pré-produção em jogos de tabuleiro. Pegando aqui, por exemplo, o Warcraft e StarCraft. Antes de serem feitos o RTS que era, o jogo foi criado inicialmente como um jogo de tabuleiro. Foi testado como um jogo de tabuleiro e depois foi trazido para o digital como um jogo testado já aí. E o que é que quero dizer com isto? Eu acho que eles os dois são muito parecidos. E a diferença é que tu hoje em dia tens os jogos de tabuleiro a transformar-se num mundo em que há demasiados produtos, mas são produtos, quando os sabes escolher, de qualidade. Isto é, são um jogo que te obriga a pensar, é um jogo que te faz interagir com as pessoas e é um jogo que não te facilita nada. Aliás, quem nos dera a nós é visto que os jogos de tabuleiro nos facilitassem algumas coisas, nomeadamente nem que fosse só para nos ensinar como é que se joga, mas pronto. Em contrapartida, os jogos de tabuleiro começaram assim, num aumento da produção e com jogos bons a serem produzidos e que não te ensinavam a jogar. Tinhas aquele livrinho na capa que a maior parte das pessoas não lia, mas depois, com o desenvolver dos tempos, aquilo começou a dar dinheiro. E quando começa a dar dinheiro, o que é que tu começas a acontecer num produto? Quer tu queiras, quer não. Começas a produzir em demasia e se calhar com menos qualidade, porque toda a gente quer fazer um jogo que venda muito. E é isso que hoje em dia tu tens. Tu tens nos jogos de consola uma quantidade enorme de jogos em que vão à procura do facilitismo. E é verdade, a maior parte dos jogos hoje em dia não tens a dificuldade que tinhas há uns tempos atrás. Eu estou um gamer mais velho, isto é, tenho menos reflexos, já não tenho a capacidade que tinha quando tinha os meus 20 anos, isto é verdade. É triste verdade. Eu dou-te o exemplo, eu joguei Destiny. Na altura comecei com os jogos de tabuleiro, tinha 23, 24, mas a jogar Destiny eu era um king, a da gente falava comigo para ir juntar-me aos clãs da Alice. Eu agora jogo ao jogo, não tenho quase jeito nenhum para os FPS, já me falha a imensa mira. Pá. Mas faz parte, é normal, é perfeitamente normal, a tua vida profissional também depois cansa-te e não consegues ter o raciocínio que tinhas como antigamente. Mas eles hoje em dia vão à procura muito do facilitismo. O que é que eu quero dizer com o facilitismo? Com entregar tudo de mão dada às pessoas para teres uma experiência naquele momento. Uma boa experiência naquele momento. Nós, se calhar, andávamos à procura da experiência, andávamos a sofrer, a levar, a perder, a gastar moedas ou nos arcades, ou tinhas 3 vidas nos jogos das consoles e acabavas 3 vidas, começar do zero e ia fazer tudo. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo um bocadinho mais dado. Por exemplo, dou-te o exemplo, o Fortnite. O Fortnite é um jogo muito jogado, nada contra quem joga, mas o jogo é um jogo dado. É um jogo que tu andas a lendas aos tiros, podes ter muita skill e ser muito boa, mas se conseguires não tem muito para aprender. Tanto que o que para mim prende no Fortnite um jogador acaba por ser quase os eventos que eles fazem. Os eventos acontecem coisas que tu ficas uau, e isso sim é uma coisa que eu acho que todos os jogos deviam aprender com aquele jogo. Aqueles eventos de season que acontece alguma coisa e tu para tudo só para ver aquilo. Agora, a nível de jogo, tal como o Call of Duty transforma-se num free wargame, as coisas acabam por ser. Porque o jogo já acaba por ser um bocadinho dado, é sempre a mesma coisa, é sempre aquela experiência rápida que tu tens que não precisas de ser o melhor. Tens aquela experiência, podes correr muito bem, pode correr muito mal, mas pronto, tens aquela experiência dada. Eu acho que os jogos antigamente tinhas de trabalhar, tinhas de lutar mais por eles. Tanto que existe agora o que nós chamávamos os jogos de antigamente, que é os Soul-likes, que eram jogos que tu sofrias como caraças, andavas à batatada e andavas a morrer 1000 vezes, mas é para aprenderes um padrão. E só depois de aprenderes esse padrão é que tu conseguias passar o nível. Ok. E é isso que a nossa geração aprendeu. O Aladdin, os fantasias da Disney, aqueles jogos da Master System, como é que se chamava aquele que era? O Control.
que era parecido com o Rambo, como é que se chamava o jogo? Era o Control, acho eu. Ou Contra, desculpa. O Contra. Que tu tinhas de fazer era muito nível de padrão. Tu depois começavas a perceber e ganhavas aquele reflexo e depois já sabias de quase de cor, ou o Mega Man, já sabias quase de fora como é que se jogava. Tanto que há muita gente a jogar isso sem olhar para o monitor. Coisas de padrão. Hoje em dia as coisas são experiências, são momentos que tu tens gratificantes, tu jogas, fazes e acabas. Sim. Porque eu aposto, se tu fores um jogador, tu tens uma quantidade de jogos de backlog que tu jogaste, acabaste e nunca mais lá voltaste. Sim, lá está. E, como acabas e passas para o próximo. Como tens uma grande variedade também e muita quantidade e facilitismo em arranjar, né? Que não era o mesmo que tinhas de antes, né? Mesmo que vás para quando começam a haver, as consolas começam a evoluir mais e tiveste Nintendo ou Super Nintendo, não sei o quê, Mega Drives, pronto, tiveste isso, né? Era muito mais difícil um jogo quando compravas um jogo. Sim. Mal de ti. Era para durar. Se aquilo acabasse, se a gente acabasse aquilo logo na primeira semana, não, isso tu não presta. Não, né? Era para ser, lá está, era engraçado era ver esses padrões repetitivos para conseguires dar a volta a eles, né? Eu tenho dos jogos meus de referência até hoje é o Castlevania, então que era completamente era um repetitivo, sabias onde é que estava o inimigo e sabias o erro de tentativa e ias fazendo. Hoje em dia isso não acontece, mas também depois tens a outra vertente que é o Diogo a defender os jogos de antigamente, mas hoje em dia tens mais coisas, tens uma internet de ajuda, tens os jogos, tens uma coesão social maior, porque a maior parte das pessoas joga em grupo e faz tem tempo uma linha, e que nós não tínhamos. São duas gerações diferentes. Como eu sempre fui apaixonado por RPGs, honestamente, eu acho que está pior agora, porque os RPGs agora estão piores. Mas pronto. Tens os pontos fortes e fracos em ambos os lados. E para mim o que eu tenho medo é que os jogos de tabuleiro, como estão naquela fase ascendente que os jogos de console tiveram há 10 anos atrás, 10, 15 anos, tenho medo que depois isto volte também a acontecer com eles de alguma forma. Percebes? Que se entre no facilitismo, se entre no ok, vou copiar o que já foi feito e espatar-me não sei quantas cópias do mesmo jogo com outra coisa. Hoje em dia vês isso, mas vês isso de uma forma diferente, de uma forma adaptada. O melhor exemplo que eu te consigo dizer é, por exemplo, o Living Card Game, estávamos a falar com uma hora, do Marvel. Eles adaptaram no jogo, mas adaptaram, as personagens são diferentes, têm nuances diferentes e percebes porque é que ali é diferente. O Unfathomable, ou como é que ele se chama, o jogo que criaram do Battlestar Galactica, agora fizeram um remake com o Arkham. Fizeram também disso. Adaptaram uma temática do jogo, mas eu percebo o porquê. O jogo está esgotado, eles perderam a licença e quiseram fazer outra vez. Ok, para mim isso tem sentido. Isso tem sentido. Infelizmente, bem, a quem eu disse, se quiseres comprar agora um Battlestar Galactica, é um ordenado de um mês para pagar. Mas pronto. É isso e um World of Warcraft. Se quiseres comprar um World of Warcraft, e já agora as milhentas pessoas que ouvem este podcast e veem este vídeo, se vocês tiverem um World of Warcraft e uma expansão para vender, está bem? Baratinha, está bem? É um dos jogos que eu ando à procura, ou esse é um StarCraft, está bem? Porquê? Só para ser uma coisa também relacionada com os dois. Na altura, quando eu era mais novo, jogava World of Warcraft. Naquele período de 10 anos. Também tiveste nesse ponto. Meu amigo. E esse aí tinhas a parte de insistência. Tinhas, sim senhor. Tinhas. Nas raids tinhas a parte de insistência. Mas, por exemplo, isso era puro. Percebes? Isso era uma zona pura dos jogos. Foi o primeiro raid que tu tiveste uma coisa chamada raid. Juntares um conjunto de pessoas para fazer uma coisa épica em equipa. E os bosses eram super difíceis. Passavam horas numa noite, 4, 5 horas, a tentar matar a porcaria de um boss para ganhar um loot de uma porcaria sem jeito nenhum. Que eu dizia, então, mas... E depois aquilo é... Ou farming. Andavas a farmar a semana toda ou uma série de dias que é para depois exatamente. E quando chegavas lá, depois o chefe da guilda ficava com o melhor e depois ia distribuído pelos peasants as coisas. Se tu fosses muito importante, tudo bem. Se não, olha, desenrasca-te. E então, como eu estava a jogar e eu andava nesse mundo, e na altura vi um World of Warcraft, um board game à venda numa papelaria na minha terra, em Abrantes. Eu sou de Abrantes. E depois vim para Vila Franca. E então vi e pensei, isto era giro. Mas isto jogos de tabuleiro agora, não tenho dinheiro para gastar. Prefiro antes gastar em mais uma mensalidade do World of Warcraft.
erro crasso. Erro crassíssimo, que eu agora estou a chorar-me por dentro. Não é que o jogo seja uma coisa épica, não é que seja o melhor jogo de tabuleiro, mas é um jogo de um IP que eu gosto e é um jogo de guerra, conflito, que também gosto. E agora sinto-me um bocado triste por ver os preços de 400 e 800 euros por um jogo e uma expansão. Mas pronto, vocês convém, se são amigos e querem ajudar Diogo Trindade, por favor, peçam ao César o mail que ele manda, está bem? Sim, falem comigo. Exatamente. Desaparece, Diogo, nunca ouvi falar nada. Ele já lá com uns 2 ou 3 em casa, não sei nada. Olha, encontrei um agora numa feira da Ladra. Não, e é isso que eu sinto muito. Agora tens muita variedade nos jogos de tabuleiro. E tens jogos de tabuleiro a aproveitar os IPs dos jogos de console, que já é uma coisa que já cá está há muito tempo e percebe-se perfeitamente, mas tenho mente que entrem depois naquele nicho de haver muita coisa, ser sempre a mesma coisa e desenvolver muito mais do que aquela coisa e estagnar. Neste momento eu sinto um bocado que os jogos de console estão um bocado estagnados, é quase tudo a mesma coisa. Tens uma ou outra, ou uma ou duas pérolas que se lança, tens. Ultimamente o Breath of Wild da Zelda foi uma pérola espetacular, o The Witcher é outra pérola espetacular que te lançam, mas depois é quase tudo a mesma coisa. Não tenho. E isso eu tenho muito medo no jogo de tabuleiro, porque o jogo de tabuleiro para mim me identifica é que apesar da mecânica ser a mesma, a direção que a mecânica leva é completamente diferente. E não sei se tu o sentes. Sim, às vezes podes avançar um bocadinho para o lado e, por exemplo, com agora não me lembro do League of Legends. O Max and Minutes, o jogo. Sim. Eu lembro-me do jogo, não lembro. Espera. Espera. Sim, exatamente. Esses. Estão todos lá a gritar. Vocês não percebem nada. E eles, por exemplo, não foram para um jogo à la League of Legends, como já houve outros, sem esse IP, né? Que foram muito, mais para o interromper a Riot Games. Eles foram... A Riot Games, exatamente. E eles foram para um estilo de jogo completamente distinto. Até foi uma referência na altura, uma coisa muito grande. Né? E eles foram para um estilo... não é o nosso jogo representado fisicamente, não é? Está dentro da cultura, está dentro do estilo, está dentro do universo, mas são um jogo... E agarraram num jogo, deram-lhe uma mecânica que é conhecida, que é o autómata, começares a construir uma coisa e tentares fazer com que aquela automatização seja constante, e adaptaram-no perfeitamente a um jogo de conflito. É um jogo cooperativo também, um jogo, mas contra um boss, e que faz coisas e que acontece, mas consegues ter a experiência. E é isso para mim que o jogo de tabuleiro tem, que beneficia, é o mesmo mecanismo. Por exemplo, tu não consegues ter um shooter que seja completamente diferente dos outros. É muito raro. Tu agarras em 60 shooters que tu tens, juntas-os todos e diz-me assim o que é especial, o que faça alguma coisa diferente. É complicado. É muito complicado. Agarras desses 60, tiras para aí 3 ou 4 que dizem, não, estes são diferentes, este faz alguma coisa diferente. O Fortnite fez algo diferente na altura. Arranjou o Free for All de juntas 100 gajos e só um é que sobrevive. Foi uma coisa diferente que eles fizeram, ok. Eu dou-lhe o valor que ele tem. Agora, tu agarras no jogo de tabuleiro, agarras para aí em 60 e tu dizes, são 60 worker placements, mas desses 60 worker placements 55 são completamente diferentes do que tu já experimentaste. Ou fazem uma coisa ou fazem outra, têm uma interação diferente, ou têm mais qualquer coisa no meio, mas são completamente diferentes. E isso para mim é o grande ponto forte que o jogo de tabuleiro tem neste momento, mas que eu tenho medo de descarril. Porque cada vez tu tens mais os Kickstarters, cada vez tens mais a fazer a mesma coisa. Tu, melhor que ninguém, que eu sei que tu gostas dos Dungeon Crawlers. Os teus Dungeon Crawlers são todos completamente diferentes. Apesar de ser a mesma temática, certo? Sim. A temática é sempre a mesma. Sim. Tens o personagem, lanças dados, andas à batatada, podes defender ou atacar, tens as magias, tens isso. Mas são todos completamente diferentes porque têm qualquer coisa diferente no jogo que os diferencia. E tu se calhar tens 50% da tua coleção é Dungeon Crawlers, tu se calhar dizes-me, e são todos, tu dizes, este é diferente por causa disto, este é diferente por causa disto, este é diferente por causa disto. Mas tu se calhar fores buscar os 60 shooters, dizes, este é mais ou menos parecido com este. Este faz mais qualquer coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. Este é... E vais por aí agora, até dizes, não, este é diferente. Este é completamente diferente dos outros todos que eu já joguei.
Eu acho que tu aqui nos jogos de tabuleiro tens de ir um bocadinho por isso, pela diferença. Que eu acho que traz. Já houve mais diferença, Sim, provavelmente, né? Já também houve concordo. mais diferença e até tem um meu que leva a história da inovação um bocado mais ao extremo, né? Ele diz mesmo que pá, não há, muito pouca inovação existe neste momento em termos de jogos de tabuleiro, né? Desde há alguns anos para cá. Pois eu sou um bocadinho mais liberto nesse aspecto, né? E lá está, é o que tu dizes. Eu tenho vários Dungeon Crawlers. Se eu for ver as mecânicas básicas, pá, sim, a maior parte deles são parecidas, né? Ou são a mesma. Mas depois têm sempre coisas ligeiramente diferentes, nem que seja a temática. Nem que seja, o tema, às vezes, também dá uma sensação um bocadinho diferente, né? Se bem que, pronto, lá está, há sempre coisas nos videojogos. Uma coisa que eu tenho muita pena que não haja é, por exemplo, jogos como o Nemesis, etc. Né? Ou jogos de terror, tens coisas muito mais nos jogos de tabuleiro, mas pronto, não é a mesma coisa que o videojogo. É diferente, é. Os videojogos têm sempre aquela temática mais. Nunca mais me esqueço, tipo, um jogo de Aliens, jogar um jogo de Aliens, em que inclusive fazia propósito de estar às escuras com fones a jogar Aliens, ficava cheio de medo, completamente cheio de medo. Andava a olhar para trás às vezes e tudo. Portanto, pronto, é aquelas coisas, mas isso não há. Não há muito aqui a fazer, mas sim, os jogos vão ser mais massificados. Às vezes é o problema da indústria crescente, Da industrialização. acaba por ser E depois tens a Culmini or Not que agarra nessa tecla. Agarra nessa tecla e até saltar no teclado. Não dar mais. Mas pronto. Mas acho que aprenderam agora. Agora até já fizeram um Roland Rei, então vão fazer ou vão lançar um. Vão fazer. Vão fazer. Mas eles lançado eventualmente, né? Mas deve-lhes ter doído a última campanha, acredito. Não foi assim nada especial. Daquele do Cyberpunk. Exatamente. Não foi exatamente o que eles estavam à espera que fosse. Continua lá sempre o cachê do Zombicide, portanto, esse aí entra sempre. Sim, isso eles vão viver sempre à pala disso, pá. Mas é triste que eles são uma empresa que eles podiam fazer muita coisa inovadora, podiam arriscar mais em coisas novas. Por exemplo, o Eric Lane, quando lançou o Blood Rage, logo a seguir lança-me o Godfather. São jogos parecidos, mas são completamente diferentes. Um mais caótico, mais agressivo, e o outro mais tático, mais manipulador do terreno. É diferente. E aí tu tinhas para mim uma Culmini or Not boa. Os primeiros Arcadia, sim senhora, boa qualidade. Os primeiros Zombicides, ok, sim, são bons. Foi uma inovação. Depois tens o Down the Wheel. Mas pronto. Então, e na parte em que tens os jogos de tabuleiro a serem migrados para o digital, como é que tu vês isso? Vês muita coisa, não só, já falaste aqui um bocadinho, com Switch, por exemplo, já tem muitos jogos de tabuleiro também tens muitos, no próprio Steam, vês muitos jogos de tabuleiro a serem, não só tens o Tabletop Simulator, né? E o Tabletop em que é simulação de jogos de tabuleiro digital, né? Mas tens também a adaptação um bocadinho mais gamificada em termos de videojogo, né? Jogos de tabuleiro para esse digital. Vês isso uma coisa boa? Achas que é uma coisa que tem evoluído bem? Como é que vês isso? Se me dissesse há uns anos atrás, eu dizia-te que ia ser uma coisa complicada de gerir. Porquê? Porque estás a roubar uma ideia principal dos jogos de tabuleiro, que era o convívio, e estavas a digitalizá-la, que acaba por não ser a mesma coisa, como nós já falámos também, de duas pessoas atrás do microfone. Não é a mesma coisa, não consegues. Por exemplo, eu gosto muito de ler a cara das pessoas, tentar perceber o que é que ela está a fazer, o que é que ela vai pensar, ou se ela ficou ofendida com a minha jogada, que eu gosto disso, de metê-la desconfortável disso. Mas com o Covid trouxe-nos novas nuances. E havia muita gente, como eu, por exemplo, que não tinha, se tirares essa parte da interação com as pessoas, jogar solo não é a mesma coisa. Para mim, eu sei que tu gostas de jogar solo, para mim,
gosto um ou outro, mas não me sinto muito confortável, porque eu gosto sempre de ajuda, pelo menos há alguma coisa que, por exemplo, estou com atenção a várias coisas assim e pode-me falhar alguma coisa, e com a ajuda de alguém, olha, não te esqueças disso, olha, falta aquele pormenor, olha, falta isto, é sempre uma ajuda nas regras do jogo também. E como não tendo ninguém, tornou-se mais difícil. E é aí para mim que as plataformas digitais eu comecei a aceitá-las melhor. Eu nunca tive nada contra elas, mas percebi o porquê da aversão a elas. Pá, hoje em dia é impensável existir um BGA. Um BGA é um dos excelentes sítios para tu experimentar os jogos que nunca tenhas jogado e se quiseres comprá-los ou não. E eu acho que é um excelente ponto de partida para qualquer pessoa que tem interesse em jogos de tabuleiro, mas não sabe se tem grupo, não sabe se vai gostar, não sabe se tem disponibilidade de tempo, é iniciar-se no BGA. É como se fosse uma demo de um jogo de consola, ou de computador, ou chama-lhe o que quiseres, que é experimentar aquele jogo, ver se realmente tu gostas, para depois fazeres um dispêndio grande, que os jogos hoje em dia são um dispêndio grande, quer tu queiras, quer não, há exceções, mas um jogo de tabuleiro normalmente fica entre 40 a 60 euros, uma média. Já lá vão os jogos de 20 euros ou 30 e compravas um. Ainda hoje fui ao continente. Ainda hoje fui ao continente e estava a ver aqueles jogos mais pequeninos, os Pocket Editions, como eles lhes chamam. 20 euros comprava um desses agora. Mas pronto. E é um hobby, caro. O hobby, eu continuo a dizer, o hobby do jogo de tabuleiro é um nicho de luxo. É caro, é dispendioso. Muitas vezes de um jogo não tens o reaproveitamento do jogo. E os jogos digitais ajudam-te nisso. Consegues experimentar o jogo, consegues experimentar com outras pessoas. Não é a experiência ideal, eu continuo a dizer, não é, porque um jogo de tabuleiro para mim é uma coisa sociável, é a diferença, é uma coisa que tu interages com pessoas, falas com pessoas, consegues estar num café, estar a conversar da tua vida e estar a jogar um jogo de tabuleiro, e isso ajuda-te também a fazer uma catarse pessoal. Ali é diferente fazê-lo, não estás a jogar muitas vezes, mesmo que seja com amigos, não é a mesma coisa, mas dá para experimentares e teres um feeling e saberes, não, vou gastar este dinheiro nisto, ou mesmo que queiras gastar 10 euros, por exemplo, 10 euros num Blood Rage, que está no Steam à venda, não está errado, porque o jogo só por ele neste momento está a custar 70 ou 80 euros, e é um jogo excelente, para mim é dos melhores jogos de conflito que existem. Mas 70 ou 80 euros na nossa cultura portuguesa é guito, é dinheiro. É dinheiro que tu vais tirar de uma coisa que tu se calhar gostas de fazer e tens a certeza que vais gostar para não o fazeres. E eu acho que aí é uma das grandes mais-valias dos jogos de tabuleiro na parte digital. É experimentares, ver se gostas. Se gostares, também não vais conseguir jogar aquilo com os teus amigos porque nem toda a gente vai jogar aquilo. Mas sabes que vais gostar e sabes que vais poupar dinheiro para comprar aquele jogo para o meter na mesa. E até podes trazer os teus amigos lá a casa, olha, experimentem lá este jogo, é fixe. Epá, até gostei, é porreiro, não sei o quê. Então olha, vou comprá-lo, vamos jogar aqui na mesa. A outra vantagem daquilo é as regras. Tu ali não precisas ler regras nenhumas, o jogo diz tudo o que tens de fazer. Faz tal, se fizeres isto ele não te deixa. O jogo da tabuleiro tens de estar com muita atenção, tens de estar sempre a ver o que é que estás a fazer. Que também é uma benesse para mim, é uma mais-valia do jogo de tabuleiro, em contrapartida disto que eu estou a dizer. Porque tens de estar sempre com muita atenção, não podes ter aqueles momentos de apaguei. No jogo, como tens às vezes nos jogos de console, estou a fazer, a minha cabeça fugiu para o outro lado, cá estou outra vez. Ali não, ali tens de estar sempre com muita atenção a ver tudo o que se passa, se está a correr bem, se estão a jogar bem, se fores tu a ensinar, que normalmente é o papel para mim mais difícil, é ensinares. Tens de estar a ver se os outros estão a jogar bem e esquecer-te um bocado do teu jogo e jogar e teres a certeza que os outros estão a ter uma boa experiência. E o digital não é preciso isso, o digital cada um está a jogar por si, quando ele diz não te deixa, não podes mesmo dar a volta, e quando ele te diz que é aquilo, pronto. Por isso, eu não sou contra, muito pelo contrário. Acho que têm é de saber aproveitar. E as apps nos jogos? A utilização das apps como suportes dos jogos? Se forem bem implementadas, eu acho que sim. O jogo que tu tens aí atrás de ti implementa isso muito bem. O Mansion of Madness. O que é que eu quero dizer com isto? Se forem bem implementadas. Está aqui. Isso implementa o jogo muito bem. Porquê? Isso permite teres uma experiência diferente cada vez que tu vais jogar ao jogo. E tu não acabas por não jogar só no tablet ou no telemóvel. E isso para mim é uma app bem implementada. É uma app que serve de referência, mas o jogo não se passa aí. É uma referência. É algo que está lá e que tu, quando a carregas no tabuleiro, é alguma coisa, faz. Mais recentemente, quem faz isso, e neste momento até acho que faz melhor que essa app, é o My Father's Work.
My Father's Work conta-te a história, se tiveres paciência para ler a história, ok, se não tiveres, não é importante, mas apresenta-te uma tabela e diz, se no final do turno acontecer isto, ou alguém fizer isto, ou não sei o que é isto, vai acontecer alguma coisa. E tu carregas na tecla e diz que aconteceu, e aquilo desenvolve uma história, que se tiveres paciência, volta a dizer, lês ou não, se não, vais buscar uma carta X, ou tapas um terreno Y, mas eles têm, dizem eles, não sei quantas mil histórias. E então, não sei quantas mil histórias, tu sabes que qualquer jogo que tu ali vais jogar é completamente diferente, porque vai uma nuance completamente diferente. E o nosso amigo Tom Vessel, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, já o experimentou e diz que está farto de jogar o jogo, diz que neste momento é o jogo favorito dele, e diz que ainda não teve nenhum jogo igual. Nenhum jogo igual. Porque ele podia dizer, eu já joguei o jogo, sou eu que estou a ensinar, estou farto de ensinar e já me aconteceu. Ele diz, ainda não tive nenhum jogo igual, porque aconteceu sempre qualquer coisa, que um player ganhou qualquer coisa, ou perdeu um terreno, ou aconteceu qualquer coisa que destruiu completamente a estrutura que nós tínhamos do jogo, e estou a jogar um jogo novo agora. Para salientar isso, depois esse jogo tem ainda 3 cenários diferentes. Para essas 3.000 histórias, quase para cada um, é fixe. São 3 caminhos. Divergindo um bocadinho do que eu estou a dizer. Uma app, para mim, tem de trazer alguma coisa nova ao jogo, tem de trazer algo diferente ao jogo, mas não pode ser totalmente específica só para aquele jogo. Isto é, não pode definir aquele jogo. Por exemplo, uma que faz isto muito mal, para mim, é o Destiny. O Destiny, jogares na app ou jogares no tabuleiro, não há quase diferença nenhuma. Aliás, tu passas mais tempo com o tablet na mão a ler. Ok, agora o boneco foi ali. Tenho de ler isto tudo, texto, escolher a decisão do texto, fazer mais não sei quem texto, mais decisões no texto e só depois é que jogas. Isso aí perdes um bocado. Tem de haver para mim tem de haver um limite muito correto entre o que é jogar no tabuleiro e o que é jogar, ou o que é mexer num aparelho digital. Não sei o que é que tu achas disso, mas tendo em conta, como eu te disse, acho que esse funciona tão bem, o Mansions of Madness, e acho que há poucos que fazem isso que ele faz agora, ultimamente. Acho que há muita gente a querer utilizar. Por exemplo, tinha mais sentido para mim utilizarem o digital para te ensinarem a jogar aos jogos, muito mais. Ok, o primeiro jogo tens isto, fazes isto, e há uma aplicação agora que tem feito isso, não sei se tu conheces, que é o Dizzt. Que tem feito isso muito bem, muito bem. Digo já, eu acho que é uma estupidez as pessoas ainda não conhecerem. Acho que é uma falta de investimento que eles estão a ter naquilo. Sim, um bocado da onda. Houve uma altura que falou-se muito nisso, mas já não se ouve desapareceu. falar Eu não percebo porque é que eles não estão a pagar o patrocínio no BGG, sempre a aparecer, sempre a fazer. Porque a app é espetacular. A app ensina-me a jogar um jogo que eu já não jogo há 2, 3 anos. Explica-te, olha, eu já não jogava Blood Rage há 3 anos. Há pouco tempo joguei com um colega meu, já não me lembrava muito bem das regras, e o Blood Rage tem muitas nuances, tem muitas nuancinhas de coisas. A app, metes a app, em 15 minutos eu já estava a correr o jogo, já estava a jogar o jogo e já tinha sabido como é que era o jogo, porque a app explica-te o jogo, tal como o Paleo é igualzinho. O Paleo eu comprei-o, e agora disse, mas o Paleo é cooperativo. Exato, o Paleo é cooperativo, mas foi uma experiência que eu quis ter para jogar também com miúdos mais novos. E aprendi a jogar o jogo. Sim, porque eu com miúdos mais novos mitigas um bocado o alpha player. Eu deixo-os decidir, eles façam o que querem e depois, ok, então acham que é melhor ou aí. Até dá jeito. Para eles também discutir. Seja mais cooperativo. E para eles raciocinarem, para fazerem também. Acho que também é bom para a parte criativa deles. A aplicação ensinou-me a jogar aquilo em 10 minutos. Em 10 minutos eu tinha o tabuleiro montado, as cartas divididas, o que queria, como queria. A aplicação explicou-me isso tudo. Uma nuance ou outra nas regras, ok, vou ler ao livro de tabuleiro, ao livro regra, mas se abri o livro 4 vezes foi muito para ler as páginas. E eu acho que aí sim, acho que há muito investimento devia de ser. Agora, a implementação delas, acho que há tantas a tentarem fazê-lo e não conseguirem, que a maior parte das pessoas já começa a olhar e diz, com a app não compro, com a app não quero. E tens muito poucos ainda para mim que o façam muito bem. Tens o Lord of the Rings, faz também bem, mas também é a mesma empresa, agarrou no conceito do Mansions of Madness e adaptou para o mundo do Lord of the Rings. Eu vejo as coisas. Achas que é assim tão diferente? O Mansions é muito mais. É mais virado para a história. Enquanto o Lord of the Rings acho que está muito mais. Um bocado que eles fizeram com
com o Dissent e com outros jogos, que é suporte. Ajuda um bocadinho, simula o balzão, no fundo, né? O Overlord. Né? Enquanto o Mansions é história. Acho que a app está muito diferente porque é muito mais virado para a história. Está ali para te contar uma história. E o jogo está a ser jogado no tabuleiro. E a história está a ser contada na app. Ok. Portanto, acho que é um bocadinho diferente. Mas sim, eles disseram que basearam-se um bocadinho naquela app. É uma evolução. O Star Wars, ainda não experimentei a app do Star Wars. Dizem que também está bem implementada para desenvolvimento do jogo. Ainda não o experimentei. E o My Father's Work foi o último que eu gostei, que experimentei e gostei. Agora, tens muitos que esquece, bate completamente ao lado. Muito. Para não falar que há muita gente que tem aversão à parte digital, por causa que quando jogam jogos de tabuleiro querem se afastar disto. Querem se afastar da tecnologia. Então defendem que quando o fazem é mesmo para esquecer esta parte. Cada um com a sua. Mas não desgosto. Acho que há jogos que implementam ainda bem, mas podia ser melhor nas regras, que acho que é o grande problema para mim dos jogos de tabuleiro. Muito bem, então, e falando um bocadinho no futuro, o que é que podemos esperar do jogo no futuro? O que é que tens aí marinado? O que é que vais fazer? O que é que vais fazer de novo? No futuro, tenho aqui uma coisa que ainda não posso revelar. Há de ser para breve. Que está aqui num saquinho mágico, mas que é uma parceria interessante. Mas eu gostava muito de continuar nos podcasts. Queria voltar para a minha casa também aqui. Queria fazer o Season 2. Gostava muito. Porque aquilo era um bocado descontrolado. E eu adoro aquele descontrole. Imagina o que é teres uma casa a arder e andares lá a dançar como se fosse uma rave. É mais ou menos aquilo que nós temos. O mítico episódio do Cocó. Só faz lembrar aquela imagenzinha, né? Que tens o bonequinho no meio do fogo e está tudo bem, né? Tens esse, mas imagina esse bonequinho a dançar, a curtir bué dele, do tipo, não é o It's Fine, mas a curtir a onda dele, estás a ver? É mais ou menos nós. Há um episódio que é o episódio do Cocó, que é como é que tu limpas o teu cocó? O que é que isto tem a ver com cultura geek? Tem, porque depois vai para os festivais. E é muito importante, ir a uma Comic Con e saberes tratar da tua higiene pessoal, percebes? Nunca te esqueças. Para quem quiser, está no Spotify. Está no Spotify. Minha casa também é geek. Se quiserem lá ir ouvir, estão à vontade. Os episódios ainda não foram banidos, acho eu. Ou pelo menos a semana passada não tinham. Depois, como eu disse, tenho aqui um projeto também a marinar. A Zombie TV continua. Continuamos a falar muito board game, continua a ser, continuamos a querer apresentar mais. Eu gostava de ter mais tempo para apresentar mais, sou honesto. Se calhar há momentos que eu desapareço um bocado, mas depois temos a outra vertente, como falamos de tantos temas, e nós normalmente só metemos 2 episódios por semana, porque também não queremos saturar. Acaba por temos muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, e então os jogos de tabuleiro aparecem esporadicamente, tal como o pessoal do cinema diz que o cinema só aparece esporadicamente, tal como as bandas desenhadas dizem que só aparece esporadicamente também. Mas acho que temos de promover mais. Também com o ritmo que tem havido, né? Também não é complicado. A cultura geek é sim. E estás nesse mundo, então esquece, para perceberes metade do que se passa, se formos por isso tudo. Mas queria continuar pelo menos com esses 3 grandes projetos que tenho, e queria ver também onde é que isto nos leva, porque acho que os jogos de tabuleiro vai ser uma coisa que vai continuar, e não sei até que ponto é que eu alguma vez me vou fartar disto. Se calhar também gostava de desenvolver mais alguma coisa, mas aí é mais difícil porque necessita mais tempo. Da parte dos videojogos também, como eu disse, é outra minha paixão, mas é sempre, o videojogo está um bocado saturado. Não sei se estás dentro do assunto, se não, acho que eles estão super saturados, as pessoas estão super, há streamers para tudo e mais alguma coisa. Então, como há streamers para tudo e mais alguma coisa, para fazer igual prefiro não fazer, prefiro trazer alguma coisa de novo. Pois. Acredito. Muito bem, então vamos então avançar aqui com a nossa entrevista para uma pequena brincadeira que nós gostamos de fazer com os nossos convidados, que nós chamamos de Over and Under, ou sobrevalorizado ou sobrevalorizado, se quisermos a tradução, em que basicamente eu vou-te falar sobre qualquer coisa, sobre um determinado tema relacionado com os jogos de tabuleiro. E quero que tu dês a tua opinião em que se é algo que
subvalorizado ou sobrevalorizado na comunidade, a menos jogos de tabuleiro, normalmente, ok? Na tua opinião e porquê? Ok, pronto, para sabermos um bocadinho mais sobre a tua opinião sobre Senhora, isto. vê lá o que é que falas, não me metas em xeque, não vais falar do feminismo, nem do racismo, nem essas coisas. Pode ser. Não. Aqui a malta é toda love and peace e toda a gente está incluída. Que hoje, Essas que hoje em dia, coisas. a palavra errada dá logo. Mas podemos entrar em. Exatamente, hoje em dia é um bocado para isto, é um bocado de cuidado. Mesmo quem faz isto às vezes só para brincadeira e tem que ter cuidado, mas pronto, a malta leva um bocado para o exagero. Mas temos aqui temas polémicos, pode dar temas polémicos, como por exemplo, o que é que tu achas que se é supervalorizado ou sobrevalorizado os cubos de madeira? Epá, os cubos de madeira são subvalorizados. Os cubos de madeira dão para ser tudo o que tu quiseres que sejam. Podem ser desde um Minion, pode ser uma nave espacial, pode ser o que tu quiseres, ou pode ser um exército inteiro. É óbvio que uma Mini faz mais bling bling, mas um cubo de madeira serve para tudo, para desenrascar. Mais alguma coisa. Por isso, o cubo de madeira for life, completamente. Gostavas de ver mais cubos Gostava, de madeira então? gostava. E se calhar os jogos de tabuleiro voltavam a ser mais baixos, o preço. Verdade, também, verdade. Mas calhar isso não interessa muito, não sei. Eu sei, estás a pensar nos Dungeon Crawlers, não é? Então, pois, deixa-me tapar aqui as campainhas. Então vamos para o reverso da medalha, já falaste um bocadinho, as miniaturas? As miniaturas eu acho que estão sobrevalorizadas. Apesar de eu também ser um sucker por elas. Mas acho que às vezes as minis podiam ser substituídas. Não sei o nome daquilo, agora está-me a faltar. Aqueles de plástico que estão. Exatamente, os standees. Só que em plástico, há uns que são mesmo plastificados, todos XPTOs, todos bonitos, sabes? Com cores. Acho que há jogos que merecem uma mini. Ponto, merecem. Mas por exemplo, olha para aí para trás. Assim de repente, o que é que o Alien, a mini do Alien, te traz de especial ao jogo? Não podia ser com uma miniatura, com um standee daqueles pintado, uma imagem bonita, todo XPTO. Causava-te o mesmo impacto. Tinhas ali um Alien, tinhas ali coisa, estava pintado, isto é, a nível do jogo ficava mais. É giro, fica. Quem não tinha jeito para pintar não ficava e causava o mesmo impacto da coisa. Em contrapartida, por exemplo, olha para o Lord of Hellas. Se fossem cubos não tinha o mesmo impacto. Ok, então vamos passar ao próximo tema, que é, já falaste aqui um bocadinho sobre isto, que é a adaptação dos videojogos em jogos de tabuleiro. Achas que é algo que está a ser valorizado ou subvalorizado? Sobrevalorizado ou subvalorizado pela comunidade? Eu acho que está a ser sobrevalorizado. Percebo o porquê, já falámos disso, trazer pessoas novas. Mas acho que se tirasse o IP às vezes do jogo, conseguias fazer uma coisa diferente, conseguias fazer algumas coisas melhores. Tal como a prova disso, já voltamos a bater nesta tecla, mas pronto. O Arkham Horror viveu perfeitamente, conseguiu sobreviver perfeitamente sem o Marvel, e o Marvel vem criar só depois deste para vender mais, mas não precisava. Porque só o Arkham já vende muito bem. Aliás, há muita gente que prefere o Arkham ou o Marvel, continua a preferir. E eu acho que trazer às vezes o IP é só mesmo para vender, por isso acho que não se adapta muitas vezes. Estou muito curioso agora com o que vai sair, que teve em Kickstarter, que é o The Witcher. Estou muito curioso para saber, porque a mecânica pareceu-me diferente. As coisas pareceram que estão a utilizar um IP, mas não estão a só utilizá-lo por utilizar. Acho que parece estar ali mesmo alguma coisa com carne, com alguma carne nos ossos, e fica curioso com esse. Mas de resto, tem jogos que usam os IPs, por exemplo, o Doom. O Doom, o jogo de tabuleiro. Gears of War. Vale o que vale. Tens alguns que tiram do IP e ficas com o jogo, como tu dizes, né? Fez um bocado com o jogo, um bocado de meh. O IP acaba por sobressair um bocadinho, né? E ajudar um bocadinho na venda, não só na venda do jogo, mas também às vezes a camuflar, a sermos mais receptivos. Sim. Por exemplo, o Dune Imperium, se tirasse o IP do Dune, continuava a ser um excelente jogo. Se criasse uma história qualquer ali por trás e continuasse a usar a mecânica do jogo, continuava a ser um excelente jogo. O Arnak não precisa de nenhum jogo, não precisa de IP de nada, é um jogo excelente só por ele próprio. Por isso,
Às vezes acho que é mesmo, às vezes não, de certeza que é mesmo só para chamar as pessoas, e cada vez há mais crossover, como nós falámos de culturas e de tribos, chama-lhe assim. Acho que é para tentar saltar de um lado para o outro. E às vezes vale o que vale. Às vezes também pode ser uma faca de dois bicos e eles vão experimentar. Fogo, este jogo é do Duna e não vale nada. É pá, esquece, nem lhe pego. Ok, ok. Então, e falar de outro ponto, então, dizeres a tua opinião, que é a inclusão de outros temas, não necessariamente videojogos, de outros temas da cultura geek nos jogos de tabuleiro. Vai um Por exemplo, bocadinho em tens contra muita deste tipo que coisa, nós se calhar, falamos. que é nos cómics, por exemplo, que não são necessariamente videojogos, né? Não Sim, estás nos videojogos, sim, sim. que ah, é incluído, será algo que é bem aceito, é valorizado, não é valorizado? Achas que tem acontecido sequer? Eu, a- eu acho que acontece, não acontece tanto, mas acontece algumas coisas, por exemplo, incluir. Há um jogo agora que o Ricardo, o meu primo, está maluco, que vai sair em Kickstarter, que é sobre uma editora de bandas desenhadas dos anos 40, que ele está variado e diz que quer conhecer. Faz o efeito que tem, não sei se o jogo é bom, não sei se o jogo é mau, mas sobre uma temática que vai chamar a atenção. Eu continuo a dizer, continua a ser sobrevalorizado. Acho que dão demasiada importância a chamar a conteúdos de um lado e do outro, e é um jogo que pode ser péssimo e pode dar, ou muito bem, uma boa opinião do jogo, mas também pode dar uma péssima opinião do jogo, e tu ficas sempre ali. Pode trazer uma pessoa, pode tirá-la. Por exemplo, tens sorte a alguns. Quem experimentou o Lord of the Rings, o jogo de tabuleiro, aquele para dois jogadores, a Guerra do Anel, ficou com um Sim. gosto muito doce. O jogo é muito bom, muito bom. Pá, quem experimentou, se calhar, o Doom, como nós falámos, ficou ali um bocado. Se calhar estava à espera de mais qualquer coisa. Ou quem experimentou o Game of Thrones, o jogo de tabuleiro de estratégia, ficou muito bem. Mas quem foi experimentar o Hand of the King ficou: pá, isto é que é um jogo de tabuleiro, isto é uma cagada. É sempre uma faca de dois bicos. Tu tens aí. Ok, Isto muito bem. Excelente. não era uma coisa que eu faria. Ok, ok. Muito bem. Bem, pessoal, olha. E Diogo, desculpa, temos é o tempo que nós temos para estarmos aqui à conversa. Estava boa, quem sabe. Uhum. Mais tarde a gente Continuávamos. pode continuar a conversa, né? Ficávamos aqui durante bastante mais tempo, mas infelizmente não pode ser. Temos mesmo que acabar com este episódio do Dice Talks. Vocês terem vindo aqui a ver mais um episódio do Dice Talks, que tiveram comigo, César, e com o Diogo, aqui a falarmos um bocadinho sobre a cultura geek, sim, porque isto é só um bocadinho do que nós andamos a falar. Sim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de fazer aquelas três coisinhas muito importantes, que é o like, subscreverem e cliquem no sininho para serem notificados sobre mais conteúdo que nós vamos lançando aqui no canal do YouTube. Também podem ir ao nosso site dicecultural.org, onde tem muito mais coisas para vocês usufruírem e verem. Nós não só temos no canal do YouTube, temos o Dice Talk, mas também temos o Dice no Terreno. Também temos o nosso podcast, ok? Que podem ouvir e ver, além do Dice Talks, também vai como podcast. Ok? Portanto, podem saber muito mais o que é que nós andamos a fazer. E não se esqueçam, malta, comentem, falem connosco, comentem aqui nos comentários no YouTube, vão também às nossas redes sociais se quiserem. Estamos em todo lado, estamos por todo lado. Nós somos horríveis, andamos Facebook, Twitter, Instagram, nós estamos em todo lado. Certamente lá estaremos em quase todo o sítio que vocês andarem. Portanto, mantenham a conversa e digam o que é que vocês acham, o que é que vocês gostaram da conversa, o que é que vos interessou mais, se querem ver mais coisas sobre o assunto. Espero que tenham gostado. Diogo, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Gostamos mesmo muito de ter aqui. O Temos, prazer foi pronto, tudo meu. Muito obrigado pelo convite. E, Houve aqui um pequeno delay. e não se esqueçam também, vão ao site das. Sim, um bocadinho. Vão ao site da Zombie TV, também subscrevam o nosso canal, também vão aprender mais qualquer coisinha. E se tem um World of Warcraft, falem comigo e com o César, está bem? Não se esqueçam, malta. Exatamente, Isso. exatamente. Vocês querem saber mais sobre Zombie TV, sobre o podcast, sobre o Diogo, nós vamos deixar aí aqui uns links aqui em baixo para vocês seguirem, ok? Sigam o canal, é excelente e pronto, não se esqueçam, Warcraft
tem aqui o Diogo. Vocês aproveitem que o Diogo está mesmo interessado. Ok? Warcraft é vida, Warcraft é saúde. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por terem estado desse lado. Por agora é tudo. Boas gatanas. Tchau, pessoal.